A educação deve ser capaz de desencadear uma visão do todo, além de possibilitar a construção de redes de mudanças sociais, com a consequente expansão da consciência individual e coletiva. Um dos méritos está justamente na crescente tendência à busca de métodos inovadores, que admitam uma prática pedagógica ética, crítica, reflexiva e transformadora, ultrapassando os limites do treinamento puramente técnico, para efetivamente alcançar a formação do homem como um ser histórico inscrito na dialética de ação, reflexão e ação. Por Sandra Minardi Mitre. Sou André Henrique Ribeiro, cirurgião dentista por formação e especializando do curso de pós-graduação em Processos Educacionais Inovadores, primeira turma, do Centro Universitário Católica do Tocantins. Curso esse sob a coordenação da professora Raquel Bernardi de Lima. Esse trabalho de conclusão de curso é fruto de estudos, vivências e experiências no curso Processos Educacionais Inovadores, PEI, uma construção dialogada comigo mesmo e com alguns autores, os quais considero importantes na minha trajetória. Convido-os a contribuírem para os meus processos de aprender e ensinar. Trata-se de um compilado de ideias e conhecimentos sobre o tema Metodologias inovadoras ativas de ensino-aprendizagem. A escolha pedagógica e metodologicamente utilizada no curso PEI, do Unicatólica. Convido você a se juntar comigo nesse passeio regado a encontros com o deleite de uma prosa onde algumas informações e reflexões são colocadas para realçar essa minha caminhada. Falo de descobertas de um novo agir para um novo fazer, em se tratando de educação para a formação de profissionais mais comprometidos e engajados em seus processos de aprender e ensinar. A sociedade atual vivencia cenários político, social e organizacional em alguns aspectos bem diferentes em comparação ao passado. Vivemos em um momento da história em que a produção do conhecimento e a disseminação do mesmo ocorrem de forma acelerada e cada vez mais crescente. A educação, da forma tradicional e clássica, já manifestou indícios de não conseguir cumprir adequadamente o seu real papel na formação integral do indivíduo para lidar com as situações dos novos cenários mundiais. Com isso, outras formas de educar e com outras metodologias de aprendizagem se tornaram demandas urgentes para as organizações sociais e instituições de ensino. Segundo Paulo Freire, o processo ensino-aprendizagem, como o conhecemos, tem se restringido muitas vezes à reprodução do conhecimento, no qual o professor assume um papel de transmissor de conteúdos, ao passo que, ao estudante, cabe a retenção e repetição dos mesmos, em uma atitude passiva reprodutora, tornando-se mero espectador sem a necessária crítica e reflexão. Ainda segundo Paulo Freire, na versão contrária, a passagem da consciência ingênua para a consciência crítica requer a curiosidade criativa, indagadora e sempre insatisfeita de um sujeito ativo que reconhece a realidade como mutável. Portanto, fala-se em metodologias inovadoras ativas nesse processo de ensino-aprendizagem. E sobre elas, recordo novamente de Paulo Freire quando diz que as metodologias ativas estão alicerçadas em um princípio teórico significativo, a autonomia, algo explícito na inovação. O médico doutor de saúde pública, Everton Soeiro, traz que as metodologias ativas buscam estimular a capacidade de aprender a aprender, o trabalho em equipe, a postura ética, colaborativa e compromissada com as necessidades da sociedade, além de aprofundar o conhecimento científico produzido nas áreas de gestão, saúde e educação. Portanto,
A metodologia inovadora ativa é uma concepção educativa que estimula processos construtivos de ação, reflexão, ação. O ato de ensinar exige respeito à autonomia e à dignidade de cada sujeito envolvido, em uma abordagem progressiva, considerando a pessoa como um ser que constrói a sua própria história. Convido para este encontro a professora doutora Neuzia Aparecida Navas Berbel, explicitando que as metodologias ativas têm o potencial de despertar a curiosidade, à medida que os alunos se inserem na teorização e trazem elementos novos, ainda não considerados nas aulas ou na própria perspectiva do professor. Os alunos têm oportunidades de contribuírem, valorizando e estimulando o engajamento, as percepções de competência e de pertencimento nesse processo de aprendizagem, segundo Berbel. As autoras Marlene Oliveira e Letícia Pontes, no artigo Metodologia Ativa no Processo de Aprendizagem do Conceito de Cuidar, um relato de experiência, traz que o aluno torna-se protagonista no processo de construção de seu conhecimento, sendo responsável pela sua trajetória e pelo alcance de seus objetivos. Utilizar metodologias inovadoras requer a compreensão do papel e atuação do agente facilitador de aprendizagem, com postura ética, inclusiva e com escuta para reflexões constantes da prática docente. A atuação em facilitação é uma nuance em se doar conhecimentos e se desenvolve com talentos. Analisando a educação como é concebida hoje para uma educação integradora e com qualidade para a formação profissional. Valorizar a escuta de forma qualificada é um dos méritos da educação com o uso das metodologias inovadoras. Cada indivíduo traz consigo conhecimentos, saberes diversos sobre o seu trabalho, seus estudos e suas experiências. Desde aspectos religiosos, filosóficos, populares e científicos, portanto, outros saberes, os quais são diferentes e fazem parte da construção intelectual de cada ser humano. Saber ouvir é apreciar os questionamentos e opiniões de cada um no seu processo de aprendizagem. Segundo o Grupo SEB, da Faculdade Evangélica do Paraná, um ouvinte ideal é aquele que mantém a mente aberta e interessada. Está à procura de novas ideias aonde quer que vá, somando aquilo que ouve àquilo que já sabe. A professora doutora Elizabeth Geminani, em seu artigo Formação de Professores e Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem, Ensinar para a Compreensão, ressalta que os atos de ensinar e aprender compõem um movimento harmônico em que a estrutura cognitiva humana é utilizada no combate à fragmentação do conhecimento, de forma que teoria e prática sejam articuladas pelo professor, como agente transformador capaz de propiciar novos saberes e novas formas de ação ante os avanços da ciência e da tecnologia. O conhecimento é adquirido a partir da perspectiva de cada um frente aos temas que são propostos, através de conhecimentos prévios que o indivíduo carrega consigo no decorrer da vida, experiências, conhecimentos científicos e culturais. O aprendizado passa a ter sentido e significância para o ser em interpretação do mundo à sua volta. As metodologias ativas surgem como proposta para focar nos processos de ensinar e aprender na busca da participação ativa de todos os envolvidos, centrados na realidade em que estão inseridos. Um enfrentamento a este modelo tradicional imposto e aceito ao longo do tempo. A autora Marta Lenise do Prado e colaboradores enfatizam que a utilização de metodologias inovadoras ativas fornece forte estímulo ao reconhecimento dos problemas do mundo atual, com a intenção de tornar os alunos profissionais capazes de intervir e promover as transformações necessárias.
O uso de novas metodologias educacionais associadas à inclusão de tecnologias digitais pode proporcionar a possibilidade de formação de um profissional com capacidades de instigar e elucidar mudanças em seu próprio processo de aprendizagem, estimular a reflexões e acender a busca por um aprender mais interessante, divertido e que valoriza a criatividade e a investigação curiosa. Lembrei-me de Jean Piaget com suas ideias construtivistas. No curso de especialização em processos educacionais inovadores do Unicatólica, o uso dessas metodologias inovadoras foram alicerçadas em planejamento e estratégias didático-pedagógicas com o intuito de instigar no especializando o despertar para a curiosidade, o aperfeiçoamento às habilidades cognitivas, proporcionando autonomia, percepções críticas e aprimoramento profissional através da sua autoavaliação, autorreflexão e autodesenvolvimento. Segundo a professora mestre Maria Graziele Bernardi, da Universidade Estadual de Londrina, em seu artigo Metodologias Ativas como Estratégia para a Ação Docente, essas metodologias são processos interativos de conhecimento, análises, estudos, pesquisas e decisões individuais ou coletivas, na qual a aprendizagem depende do próprio estudante. Em síntese, a metodologia inovadora ativa busca estimular e valorizar a construção da ação de seu próprio conhecimento, na maneira de pensar e agir, articulando e constatando um melhor desempenho em sua área de atuação e nas relações interpessoais. Portanto, o ato de educar, seja em casa, no trabalho e nas instituições de ensino, é inerente à percepção de cada pessoa como protagonista nas ações de como se aprende e ensina. Somos profissionais e educadores, fomentando ideias, construindo reflexões críticas, transformando práticas e qualificando o adquirir conhecimentos de forma significativa e responsável. Buscar, conhecer, aprender, instigar, fomentar, estimular, desenvolver, criar, renovar, desconstruir, discutir, agrupar, informar, transformar. São alguns verbos que as metodologias inovadoras me propiciaram a vivenciar cotidianamente e me sentir um ser humano com capacidade de ir além e contribuir para o desenvolvimento que se almeja, ao que acredito ser justo e importante em todos os sentidos da vida. Somos humanos e se faz importante frente aos cenários atuais aprimorarmos nossas relações com o trabalho, com as pessoas e com o propósito da educação. Refletirmos sobre o que propomos a realizar e vivenciar para sermos audaciosos, qualificados e compromissados com a nossa constante aprendizagem nas diversidades deste mundo. Compreendo a importância das oportunidades que me foram oferecidas para melhorar o meu processo de ensino-aprendizagem no curso PEI do Unicatólica, dos estudos e convivência com profissionais comprometidos e engajados. Os organizadores do livro Reflexões e Inovações na Educação de Profissionais de Saúde, volume 1, Valéria Vernaschi Lima e Roberto de Queiroz Padilha, elucidam que é importante um diálogo entre as inovações tecnológicas com as práticas educacionais, ao modo que possam contribuir para iniciativas educacionais voltadas à transformação da realidade. Essas iniciativas seriam orientadas por perfis de competência fundamentadas no princípio da educação socio-interacionista, organizadas em currículos integrados, baseados em metodologias ativas de ensino-aprendizagem e acompanhadas por uma gestão e avaliação coerentes com o desenvolvimento de sujeitos críticos, reflexivos e implicados com a educação e consolidando a melhoria do próprio sistema de saúde. Surgem inquietações
referentes à postura profissional e educacional que cada profissional carrega dentro de si. É um reformular novos conceitos, analisar antigas e cotidianas práticas e perceber o que as novas tendências educacionais podem proporcionar de melhor. Sempre foi permitido acreditar em nossas potencialidades e criatividade em participar e facilitar com presteza e qualidade, com construção alicerçada em pilares fortalecidos com pessoas, profissionais, colegas cirurgiões dentistas e outras profissões inseridas no curso. Todos foram contribuições para a minha aprendizagem a esse trabalho. Segundo Isabel Alarcão, organizadora do livro Escola Reflexiva e Nova Racionalidade, destaca: desejamos uma escola do nosso tempo, janela aberta para o presente e para o futuro, onde se viva a utopia mitigada que permite criar e recriar, sem contudo perder a razoabilidade e a estabilidade. Uma escola onde se realize, com êxito, a interligação entre 3 dimensões da realização humana: a pessoal, a profissional e a social, e onde se gerem conhecimentos e relações, comprometimentos e afetos. Inicia-se a escrita de um novo começo, e para isso convido o Dr. Gonçalo Versina Neto, que sabiamente nos traz a reflexão. Hoje sei mais do que ontem e amanhã serei melhor do que hoje. Temos que ter a capacidade de constranger a utopia.